Olá, vocês estão bom ou não? Quer economizar? Se inscreva no canal do Guigão. E hoje é vídeo de teste, é vídeo de avaliar o desempenho dela, da famosa RX 6600 XT. A gente pegou o PCBzinho Nitro Plus da Safari, aonde? Na Terabyte. Um abraço pro tiozão Bufoflitão, tamo junto. Para testar essa placa, a gente utilizou ele, o Ryzen 7 5700X, né? B550M Plus da Asus TUF, duas memórias de 8, 3200, um dual 16, SSDs ADAC M2 NVMe 3500MB, fonte Superflower 550 Gold semi-modular e ela, RX 6600 XT Safari Nitro Plus, bacana? Valhalla a gente testa nas 3 resoluções um preset altíssimo do jogo, que é o máximo, né? Benchmark no Mente, 1080p 87 de média, olha que folga, 1% 60. Quad HD nada mal, 6346 em 4K 3528. Testamos no preset Ultra nas 3 resoluções, né? Na minha opinião, teve um desempenho satisfatório, né? Você observa aí principalmente o Full HD Ultra 154, Quad HD 112 em 4K 61 frames. Preset baixo, né? Buscando ali um nível mais competitivo, a engine desse jogo vai até 200 quadros, né? É o teto dela, e você observa que em Full HD 187 frames é quase o topo ali do que a engine suporta. Quad HD 172 me surpreendeu em Quad HD em 4K 92. Todo jogo competitivo a gente não considera nas médias de performance relativa final, porque varia muito o gameplay. Apesar da gente utilizar os mesmos mapas e tentar reproduzir as mesmas situações, né, para a gente não ser injusto na análise de performance relativa, a gente não considera as médias, porque pode variar o peso em cima da GPU. A gente traz porque são jogos bem jogados e para vocês terem uma noção como é que roda a placa, bacana? COD Warzone a gente testa num preset aí alto do jogo, tá? Depois você pausa para você olhar detalhadamente esse preset. Tá aí na tela para você as 3 resoluções, a gente tenta fazer o mesmo trecho, tá? Quando a gente testa, a gente mostra isso em live. E um desempenho sensacional, principalmente em Full HD, né? Surpreendeu demais essa placa, 180 quadros aí de média em Full HD, uma coisa espetacular. Quad HD também não foi mal, 131, né? E 4K 74. Testamos CSGO no máximo, tá? MSA no máximo, no talo, tudo certinho, tudo full power aí pra vocês. E temos aí 379 1080p, 296 em Quad HD e 221 em 4K. Testamos Cyberpunk 2077 com preset Ultra, com as texturas no alto, tá? Tudo quanto é filtro ativado, sem Ray Tracing. Na tela para vocês, o 1080p a gente testou nativo 62, Quad HD a gente habilitou o FSR no modo qualidade 69, em 4K com FSR no modo qualidade 33. Testamos Far Cry 6 no preset Ultra padrão do jogo, tá? Tá aí para vocês na tela, benchmark não mente. Temos aí 1080p nativo 105, Quad HD nativo 81 e olha o 1% 67, sensacional, né? Em 4K com FSR no modo qualidade no preset Ultra 7564 também foi muito bem. Fortnite a gente testou com alto padrão porque o Epic tá dando muito stuttering, problema de engine do jogo, tá? Em DirectX 12 porque a DirectX 11 está muito ruim, então descartamos os testes, já mostramos isso em várias ocasiões. Então temos aí alto, né, 1080p 162, muito pesado esse jogo, tá pessoal? Quad HD alto 116 e 4K alto 58. O Fortnite depois da Unreal 5 ele ficou extremamente pesado e ainda não tá redondo.
Testamos no competitivo, isso aí é tudo no mínimo com a visão no épico, assim que a gente testa, assim que eu jogo inclusive. Então tá aí para você na tela, 349 em 1080p, 325 em Quad HD, você vê que até o 1%, né, ficou melhor em Quad HD, isso pode ser uma variação de rodada, né, tá muito próximo do desempenho. Em 4K 188. Coisa 5 a gente testa para vocês aí o benchmark do jogo no preset extremo e 4K no preset ultra, tá? Na tela para você, 1080p nativo 72, 1440p nativo 59, nada mal para o extremo, né? Mas quem for jogar em Quad HD, recomendo mais o ultra para ter uma folguinha a mais ali. 4K no preset ultra com FSR no qualidade a gente teve 63. God of War a gente testou aí no preset ultra, né, do jogo, a gente faz uma espécie de um benchmark nesse troll, tá? Então tá aí para você na tela 1080p 65, Quad HD a gente habilitou o FSR no qualidade 58 e 4K com FSR em qualidade 41. Se você passar para o original 4K ele chega próximo dos 60. GTA V a gente testa aí tudo no máximo com MSA 4x, gráficos avançados estão desabilitados, tá? Benchmark eu costumo brincar, não mente, né? Vocês estão ligados. Resultado final na tela para vocês aí, a gente tem aí 1080p 110 quadros, Quad HD 73, 4K 34, né? E o 4K desabilitando o MSA a gente consegue 60. Horizon Zero Dawn a gente não confia no benchmark, a gente observou uma distorção quando a gente testou a 6500, tá? Então a gente reproduz o mesmo gameplay, o mesmo cenário, o mesmo inimigo, tá? Então a gente cria um benchmark próprio. 1080p Ultra nativo 83, Quad HD Ultra nativo 66, 4K Ultra nativo 37 e 4K Ultra com FSR no qualidade 58. Me surpreendi com o Horizon. O FSR está funcionando, mas eu aconselho você habilitar o menu principal do jogo e reiniciar o jogo para validar o funcionamento dele, porque a gente observou uma distorção em live. Testamos PUBG no Ultra, então tá aí para você na tela, é o mesmo cenário, é difícil realmente testar o jogo competitivo. Tá aí para vocês terem uma noção, 1080p 118, Quad HD 86 e 4K 51 no preset máximo do jogo. Testamos também com tudo no mínimo, visão no Ultra, que a gente denomina um preset competitivo, tá aí as 3 resoluções. Lembrando que esse jogo a gente só testa em DirectX 11, tá? Então tá aí 1080p 229, Quad HD 187, 4K 134, né? A estabilidade foi boa, tá? E esse jogo, ele costuma dar uns stutterzinhos com qualquer placa de vídeo, então não tem como a gente considerar a média dele numa análise comparativa, a gente não faz, na verdade, com nenhum jogo competitivo, porque você não consegue reproduzir fielmente os mesmos cenários, mas a gente traz para vocês terem uma noção como é que está rodando. O Rainbow Six tem benchmark, né? Então a gente pode até considerar as médias na performance relativa, apesar de ser competitivo pelo benchmark, tá, pessoal? Testamos no Ultra, né, no máximo, 320 quadros aí em 1080p, 236 em Quad HD, sensacional mesmo em Quad HD, em 4K 123 frames. Red Dead 2 a gente testa no preset do Hardware Unboxed, que a gente considera um alto, tá? Ele mescla bastante as configurações, é um benchmark, esse trecho que a gente seleciona é o mais pesado do bench todo, tá? Então a gente tira a média por ele, tá, pessoal? Então tá aí na tela para você, 1080p nativo 117, Quad HD nativo 82 e 4K nativo 43, principalmente em Quad HD, né? Sensacional, a mínima ali 66. Resident Village preset Ultra com tudo que tem direito ativado, apenas com as texturas reguladas pela VRAM. Então tá aí para você na tela, a gente cria um benchmark próprio, mesmo trecho, mesmo cenário, mesma quantidade de inimigos. É um momento que tem muito inimigo na tela. Tá aí para vocês
né, os gráficos 212 Full HD, Quad HD 134 e 4K 67, isso aí é tudo nativo. Shadow Tomb Raider a gente testa aí o benchmark, apesar de ser um jogo antigo, um jogo ainda relativamente pesado. Preset Ultra 1080p 107, Quad HD 69, né, foi muito bem, e 4K 34. Valorant a gente testa aí 1080p, preset máximo do jogo, tá? É um jogo competitivo muito leve, a gente traz só para vocês verem. Nesse tipo de placa é até irrelevante testar, você vê que tá mais de 400 frames, né? A média de 430, o jogo é muito leve desse tipo de placa, né, cara? Um desempenho aí espetacular. Bom, pessoal, avaliando a 6600 XT em jogos competitivos 1080p. Na tela para você observa, eu vou pegar um jogo aqui, dois jogos como referência, o Warzone e o Battlefield. Você observa que ambos você consegue jogar um nível competitivo com os gráficos lá em cima. O Warzone no alto, o BF no Ultra, né? Quando a gente compara PUBG Ultra e Fortnite alto, você vê que tem alguma coisa errada com esses jogos, principalmente o PUBG. O PUBG não fazer 144 no Ultra é um absurdo. Lógico que pode variar de cenário a cenário, o PUBG é um jogo que tem muitos mapas, mas mesmo assim, o que significa isso? Má otimização. Fortnite, depois que eles passaram pelo Real 5, tá muito pesado, o jogo tá muito mal otimizado, o Epic eu nem testo porque dá muito stuttering, mas pelo menos 160 quadros no alto é uma coisa ainda razoável, né? O PUBG realmente é o problema que a gente tem para rodar, mas não da placa, mas do jogo em si, má otimização do jogo do que da placa de vídeo. No mais, preset competitivo nem se fala, até mesmo o PUBG no competitivo você consegue rodar muito bem. Bom, Quad HD eu trouxe aqui competitivo porque muitos estão comprando um monitor Quad HD para assistir filmes e séries, para jogar jogos casuais com uma resolução maior. Então é um monitor que está sendo bem procurado no momento. Então a gente traz aí o competitivo para você ter uma noção, dá para jogar. Só que a nível competitivo dá para jogar em preset baixo, né? Em preset ali mais competitivo, né? Você pega BF, por exemplo, 172 no baixo, que é uma coisa ótima. O Warzone eu não trago no mínimo, a diferença é 10 quadros, então se a gente colocar 10 quadros ali, ele vai ficar ali 141, 144, que dá para brincar, tá? Fortnite rodou bem, PUBG mesmo roda bem, tá vendo? Então Quad HD, se você tem um monitor, quer comprar um monitor para ter uma qualidade gráfica melhor nos casuais, é uma boa sim. Agora avaliando 6600 XT em jogos casuais 1080p. Cara, sobra desempenho. Você vê o Valhalla, que é um jogo pesado, no máximo 87 frames, né? Cyberpunk, né, que é um jogo muito pesado, né, ao lado do God of War também, que é bem pesado, você tem 62, 65. God of War, se você aliviar só a sombra, você ganha aí 10 a 15 quadros, né? Fica aí a dica. Agora, os outros jogos, você vê muito acima de 60 quadros. Far Cry 6, você pega o Pop Horizon Zero Dawn também, que é um jogo pesadinho, Red Dead 2, Tomb Raider, que apesar de ser antigo ainda é pesado, Forza 5 no extremo é um absurdo, né? Você pode jogar no Ultra, a diferença do extremo para o Ultra é mínima, e o Ultra você tem aí 15 quadros a mais no Forza, então você vê que essa placa ela é indicada para Full HD, ela sobra, significa te dizer que ela vai durar muito tempo ainda em Full HD, é uma placa ainda que aguenta uns 3 anos eu diria, rodando muito bem em Full HD, preset alto pelo menos, 60 quadros, ela tem força para isso, ela te mostra isso. Agora, Quad HD também ela vai muito bem, apesar do barramento dela ser 128 bits, que é um erro da AMD na minha opinião, e ser X8, que é um outro absurdo, né? Porque se fosse X16 e 256 bits, ele ia render muito melhor em Quad HD. Eu não sei porque a AMD não fez isso, porque te mostra esse resultado que ela é uma placa forte para Quad HD. Se não fosse o barramento, ela ia rodar melhor.
meio que eles caparam ela para Quad HD. A AMD tentando aí economizar no extremo, né? Meio que a AMD é complicado, a AMD, eu não sei porque ela faz esse tipo de coisa. Mas, né, você tá vendo aí que roda. São dois jogos que a gente tem que habilitar o FSR, que é o Cyberpunk e o God of War. Só que o God of War, se você baixar a sombra, nem precisa de FSR, eu mostrei isso em live. Então, desses jogos todos, basicamente você joga qualquer um nativo Quad HD, nativo, Alto Ultra. Olha que interessante, né? O Cyberpunk que é mais pesado, que você tem que habilitar o FSR, mas isso mostra que a placa é muito forte, né? E até vai rodar bem Quad HD daqui a um tempo ainda, por conta de FSR. Então uma placa ainda que ela tem uma vida bem interessante pela frente, uma placa bem forte. E quando a gente passa para 4K não é a praia dela, definitivamente. Você vê 4K, ela roda, mas... Por exemplo, God of War 41, se você colocar no preset original do jogo, com FSR ela faz 60. Fica aí a recomendação. Agora, Valhalla, Cyberpunk, Red Dead, Tomb Raider, ela te mostra, opa, 4K não é muito a minha praia não. Mas algum jogo ou outro ela vai rodar com FSR, né? Mas não foi projetada para 4K, né? O barramento também não ajuda a crítica que eu faço a AMD. Avaliando a placa RX 6600 XT da Sapphire PCB Nitro Plus. Sapphire tem o PCB Sapphire comum, tem o PCB Sapphire Pulse, tem o PCB Sapphire Nitro, tem o PCB Sapphire Nitro Plus e tem o PCB Sapphire Nitro Plus Pure. Pelo meu conhecimento, que eu conheço, são 5 PCBs, pelo menos são PCBs mais populares. Essa versão aí é a segunda mais top da empresa, tá pessoal? Com relação a componentes, espetacular. Agora, me desapontou, comentei isso na live, que o PCB, a parte de cima aí da carenagem dessa placa é de plástico. Isso não me agradou, porque é um dos PCBs mais tops da empresa, né? Então poderiam ter caprichado no visual aí da carenagem, né? Não ser de plástico. Heat pipe niquelado, tudo bem, backplate aí de metal, né? Com relação assim a componentes, né? Nota 1000, né, cara? Componentes espetaculares, conector de energia de 8 pinos. No centro ali onde que tá a Sapphire, né? A gente tem um LED RGB. Mas eu me decepcionei com a aparência da carenagem de cima ser de plástico. Eu esperava que fosse de metal, até porque, né? Ficaria melhor, casaria melhor, né? E assim, um pouquinho mais de iluminação na parte de cima da placa, tá bom? Mas isso é uma questão também de gosto pessoal com relação à eficiência, uma placa bem eficiente, com excelentes componentes. Com relação ao consumo, né? É uma placa que tem um consumo de 100 a 150 watts. O pico de consumo que eu tive aqui foi de 150 watts. A média de consumo é de 135 watts e com relação à temperatura, espetacular a temperatura da placa, né? Uma placa que tem jogo que ela fez 50, 55 graus. A média ela vai fazer 60 a 65 graus e o máximo que ela deu foi 68 graus. Então uma placa que, se a gente pegar tudo isso, 63 graus é a média dela. A gente testa com gabinete com tampa aberta, por quê? Porque se você tiver um bom airflow no seu gabinete, você vai ter exatamente essas temperaturas, né? Então, tá aí para você a avaliação. Na minha opinião, é um bom PCB, dependendo do preço, compensa muito e é um PCB com excelentes componentes, feito para durar. Me decepcionei apenas com o visual da parte de cima da placa, mas é uma questão mais de gosto pessoal. Se você não gosta muito de RGB, perfeita para você. Igão, o que você achou da 6600 XT? Bom, pessoal, é uma placa muito forte para Full HD. A recomendação da AMD é Full HD 1080p, só que ela vai rodar durante muito tempo e vai rodar bem. O que me desaponta a AMD é diminuir o barramento. Porque a placa é foda, ela poderia rodar muito bem em Quad HD se não fosse o barramento limitado. Inclusive ela roda. E ela até vai rodar bem
a maioria dos jogos daqui para frente, aí 1 a 2 anos, principalmente com a ajuda do FSR. Mas AMD capricha nesse barramento para dar uma longevidade a essas placas. Mas quem pegar, saiba que vai durar muito tempo no Full HD, porque o barramento dela para Full HD é perfeito. A minha crítica é que se o barramento fosse melhor, a longevidade no Quad HD seria maior, né? 4K não é a praia dela, mas assim, se você quer uma placa para Full HD para muito tempo, essa é a placa perfeita para você. Agora, se compensa comprar, depende do mercado. Depende muito das placas, dos preços, né, de como que tá a situação. Agora, é uma placa que não deixa a desejar de forma nenhuma e a gente vai comparar com a irmã mais nova dela, 6650 XT, e vai comparar também com a 3060 Ti. E aí? É uma placa que ela com certeza deve perder para a 3060 Ti, mas a distância não é tão alta. E depois a gente vai fazer esse teste para você. Eu vou nessa, tamo junto, aquele abraço, é nóis e até a próxima.